Namastê. Hoje será ser professor. É um tema bastante polêmico, porque várias pessoas têm a noção do que é ser professor. Ser professor não é somente aquele que faz uma faculdade, que ensina numa escola. Basicamente, ser professor é aquele que sabe alguma coisa e sabe ensinar, porque a pedagogia é ensino-aprendizagem. Muita gente que sabe para si somente, mas não sabe repassar o conhecimento, não sabe educar, não sabe e não tem experiência, não tem paciência de explicar nos mínimos detalhes, passo a passo, para as pessoas aquilo que ele sabe. Ser professor é basicamente uma herança que você adquire, você nasce com ela, você nasce professor. Aprender a ser professor, eu não acredito muito nisso. Você pode desenvolver técnicas, né, de ensino para poder aperfeiçoar a sua aula. Mas a pessoa nasce. É tanto que tem o estágio para aquele aluno que formou ou vai formar, o outro professor que irá avaliá-lo, ver se ele tem o tino da educação, do ser professor. Porque senão ele será reprovado. Ele recebe a nota, ele vai lá na sala de aula desse professor, em determinada escola, e vai dar uma aula, alguns dias, para ver se ele domina a classe, se ele domina o conteúdo, se ele possui dicção, eloquência, conhecimento, um vocabulário rico. Porque senão, ele ficar gaguejando lá na frente, não ter um carisma, né? Até a voz do professor tem que ser uma voz agradável. Porque se for uma voz desagradável, né, muito alta, muito aguda, sônica, o aluno não vai perceber, o aluno vai distanciar desse professor, do assunto, vai viajar na sua própria órbita, ele vai fugir dessa aula, mesmo estando dentro dela. Então, ser professor, a pessoa nasce com esse dom. Como uma pessoa nasce para outras profissões também, né? A pessoa nasce para ser professor. E qual a função do professor, então? É o ensino-aprendizagem. É importante a profissão do professor? A profissão do professor é primária, é primeira. É ela que inicia as profissões. Ela que repassa o conhecimento para o próximo, de criança até adulto, né? Começa em casa a educação, depois a escola. Uns dizem a igreja, mas eu questiono um pouco a questão da igreja, porque a igreja quer doutrinar, quer tornar você um robô, né? Um robô que não pensa por si mesmo, porque a igreja não ensina você a pensar por si mesmo, no geral não. A igreja ensina você a pensar igual o pastor que está lá na frente, igual o padre que está lá na frente. Igual aquele sistema, se é protestante, católico, evangélico, tal, espírito e tudo mais. Até que o espiritismo é mais filosófico. A maçonaria, doutrina também. Porque o professor liberta a pessoa para viver com o seu QI, com a sua capacidade intelectual, mental, espiritual. Um verdadeiro professor, né? Os outros, que não são professores, eles te ensinam que você precisa dele pro resto da vida e tem que pagá-lo o resto da vida e sustentá-lo. E são charlatão. Os mestres, eles libertam. Os charlatães, eles aprisionam. Essa é a diferença. Por que que o mundo capitalista selvagem, eu não sou contra o capitalismo, eu sou contra o capitalismo selvagem. Porque o capitalismo selvagem não favorece a educação nos países corruptos, como o Brasil. Porque o Brasil não é um país sério. O Brasil é onde tem um governo bandido, 90% dos nossos governantes são bandidos, formaram uma quadrilha, e um povo medíocre, que não pesquisa, não estuda, não lê livros bons, não se ocupa
dessas coisas nobres e divinas. Não medita, é um povo fútil, né? Carnaval, futebol, é novela, barzinho apenas, essas coisas. Você pode até curtir essas coisas, mas deve curtir também um bom livro, um bom filme que passa uma mensagem interessante, um documentário importante sobre ciência, sobre filosofia, sobre tecnologia, a verdadeira tecnologia, aquela que liberta, aquela que te ensina a ser grande e não que te ensina a ser dependente dela, para gastar e ficar naquele ciclo vicioso. Então, o verdadeiro professor é a profissão mais importante dentro de uma sociedade, a profissão mais importante, porque a verdadeira educação não essa educação que anda por aí, essa didática que há por aí, essa pedagogia que há por aí nas escolas, que é induzida pelos governantes corruptos e por professores mal formados que aceitam segui-los, né? Que passam conhecimento rarefeito, até desinformações. Tem detalhes nos livros que eu já vi, quando eu estava ministrando aula nas escolas, conteúdos falsos de história, de geografia, principalmente, né? Eu dei aula de sociologia também, não vi muito erro não, eu vi coisas boas, eram de pensadores, filosofia também. Na história e geografia, que eu dei aula, é mexido, é muita informação e pouco conteúdo, pouco valor essas informações, para encher os alunos, com isso a apatia diante dos alunos, porque é muita coisa na cabeça deles, o jovem não assimila isso, nem o adulto quer isso. Se restringisse, se apertasse a laranja e fosse só o suco, deixa o bagaço para fora, seria melhor. No meu 5º livro, eu falo sobre revolução acadêmica, eu ainda não publiquei. Eu trato justamente dessas coisas, diminuir conteúdo de certas das matérias, né? De certos conteúdos que tem ali que podem tirar, aumentando mais para filosofia e sociologia. Talvez psicologia também seria muito interessante. Esses 3 conteúdos são extremamente importantes para a sociedade humana, mas são tidos como irrelevantes, menos importantes, porque isso não aparece na televisão como importante. O que passa na televisão? Desinformações, distrações, diversões. Quem na Globo, Record, essas TVs aí convencionais, ridículas, valorizam? Big Brother, Ratinho, né? Silvio Santos, Faustão, só diversão. Quer dizer, de domingo a domingo é trabalho e diversão para as pessoas. Cadê as aulas importantes que amadurecem, que esclarecem as coisas, que abrem a mente das pessoas, como filosofia, sociologia, psicologia? Não chama um mestre, um sábio lá na televisão para poder debater um assunto. Tem alguns canais que tem, Jô Soares era um deles, é muito interessante, partiu, né? Chicanismo era muito bom porque falava ironicamente dentro da comédia sobre política também. Silvio Santos era excelente, não, o chicanismo, né? Pessoas assim são importantes sim, mas tem outros que deveria parar, porque a sociedade brasileira, vou falar do Brasil, mas do mundo todo, mas do Brasil, está criando uma sociedade fútil, uma sociedade frágil, fraca, muito trabalhador. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro no geral é trabalhador, mas é cabeça fraca. Quais os valores do brasileiro? Conversa com uma pessoa mototáxi, esses Ubers por aí, inclusive eu estou trabalhando no momento como Uber. Alguns professores, teve uma vez na faculdade, eu fazia faculdade ainda, e trabalhava lá, uma menina, a colega minha lá, vai fazer outro curso, acho que era pedagogia. Eu falei, quem você vai votar? Eu vou citar nomes. Fernando Collor. Mas Fernando Collor é o centrão, é um corrupto, isso e aquilo. Ah, mas ele é bonito. Eu falei, menina, você vai ser uma professora, você vai votar num corrupto porque ele é bonito?
É, vou votar nele por isso. Então, e já se formou, já está dando aula. Essa pessoa vai ensinar o quê? Eu tinha uma colega, não vou citar nome, que hoje está na Faculdade Federal. Não sabia nada. Perguntei, como é que você dá aula, fulana? O pessoal não sabe nada de filosofia, Fernando. Eu dou um texto para eles lerem lá, um trabalho, eu vou passando o tempo. O importante é meu salário. Então, muitos professores, tirando as exceções, que tem muitos professores dedicados, que estudam, que investigam, que investem dinheiro na sua cultura, comprando livros, pesquisando na internet coisas interessantes, levando para os alunos. Tem essa classe, graças a Deus, mas é mínima, viu? A maioria dos professores são fascistas, são distantes um do outro, desunidos, porque eu vim lá de dentro. Um vira a cara para o outro lá dentro, ou então forma um grupinho, sabe? Você vai e faz uma festinha, não chama fulano, chama o outro, porque é de fora. Eu mesmo dei aula no interior, nunca me chamaram para uma festa, nunca me chamaram para um barzinho, nunca sentaram comigo, conversaram comigo como amigo, com exceção de um ou outro, muito pouco, um ou outro. Na maioria, eu era de fora, estava lá sozinho na cidade, não era bem quisto, era visto com, podemos dizer, como um estrangeiro, né? Com dúvidas, né? Você acha quem é essa pessoa? Você acha um bandido? Mais ou menos isso. Então fica a dica, gente. Vamos valorizar a profissão primária, a primeira, porque é ela que poderá libertar esse povo brasileiro da ignorância, da desinformação, né? Vamos colocar valores nobres na mente desse povo. Por isso que eu estou com esse canal aqui, para poder ser útil, né? Eu sei que tem pessoas que dizem que isso não adianta para nada. Para mim adianta, e para algumas pessoas que eu percebo que participam, que dizem que as informações são válidas, vão me animando também. E eu sei que mesmo talvez depois da morte, eu possa ser útil para as pessoas. Porque geralmente os pensadores não foram valorizados na sua época, depois que morreram. Lembre-se que Gandhi, Martin Luther King, Jesus Cristo, né? Sócrates, eram todos pobres e morreram, foram assassinados, fora outros que são desprezados, né? Então, na sua época, os grandes célebres são ouvidos pela maioria, inclusive a maioria não ouve ninguém. Quem segue Jesus Cristo hoje, mesmo o povo da igreja, não, não é o povo da igreja. E os professores, também não. Os militares, também não. Os médicos, também não. A minoria da sociedade humana, de 100%, se 10% seguir, eu estou sendo otimista, mesmo, que se preocupa com os sentimentos, com as palavras que Jesus pediu, que são muito difíceis, né? Que é perdoar, amar o inimigo, as pessoas que te odeiam, que te fazem mal, você deixar para lá, ser resignado, resiliente, buscar sabedoria, buscar meditação, buscar conhecer a si mesmo, encontrar com Deus dentro de você mesmo. Quantas pessoas fazem isso? Você conhece alguma do seu lado? No seu seio familiar, de trabalho, social? Um ou outro, ou ninguém. Então você se sente só, né? Mas não está só não. Tem uma gama de pessoas distante fisicamente de você, mas mentalmente, intelectualmente, espiritualmente ligado a você e seus ideais. Beleza? Então até a próxima. Reflitam sobre isso.